Bom dia, galera, beleza? Professor Cássio aqui para mais uma aula de história para vocês do primeiro ano, né? Meus amores, vocês sabem que eu tô morrendo de saudade de vocês, louco para voltar, mas antes de a gente voltar, vamos prestar atenção na nossa revisão rápida de história? Vamos lá? Vamos comigo? Na aula de hoje, né, a gente vai estudar sobre a monarquia. O que é a monarquia? A monarquia, como todo mundo sabe, é o governo dos reis. É o governo onde os reis, eles conseguem ter um equilíbrio sobre todas as realizações feitas no Estado. Né? O rei é aquela pessoa que manda, que desmanda, que faz uma relação muito mais próxima com a figura de Deus, a figura divina. E a Europa, naquela época, ela tinha essa função de tratar sempre os reis como algo divino, fazia parte da sua relação com a natureza e com o ser humano. Por isso que os reis na Europa sempre foram tratados de uma maneira única, de uma maneira exclusiva. E essa relação social que as pessoas criaram entre os reis e as pessoas comuns fizeram com que o absolutismo ele fosse algo que fosse criado de uma forma muito positiva. Então veja só, a partir desse ponto a gente vê que o governo dos reis gerou o absolutismo. O absolutismo, o nome já diz, absoluto. O poder de quem? Dos reis. Os reis tinham um equilíbrio social muito grande, eles tinham um princípio social muito grande e isso facilitava e ajudava a formação dos estados nacionais. O que era a formação dos estados nacionais? A formação dos estados nacionais nada mais era do que o quê? Do que um ponto específico de organização europeia para que todos os países da Europa tivessem o absolutismo como forma de governo. O poder dos reis no poder absoluto. Só que nós sabemos que na raiz da política, na essência da política, a gente tem que ter duas coisas. A gente tem que ter o poder político e a gente tem que ter o poder do povo. Vendo essa necessidade, foi criada a ideia de quê? De que o ser humano ele deve ser civilizado. O que é ser um ser humano civilizado, gente? Vamos recapitular? Um ser humano civilizado é um ser humano que ele tem o quê? Que ele tem a liberdade de seguir para onde ele quer. Por isso, os reis absolutistas, dentro da sua prática social, eles fizeram o quê? Eles criaram o chamado contrato social. Lá na filosofia que a gente estudou isso, o contrato social é justamente o quê? É justamente a troca, né? O rei dá seguridade para as pessoas e as pessoas dão a ele o direito da sua liberdade, ou seja, todos são protegidos pelo Estado. Nós sabemos que isso só acontece aonde? Que isso só acontece na teoria, não é verdade? Porque na prática a gente sabe que é muito diferente da realidade. A gente percebe também o quê? Que o contrato social ele está intimamente ligado com o direito do ser humano de ir e vir. A partir do momento que você entrega sua liberdade para o Estado tem a seguridade de lhe trazer tranquilidade, de lhe trazer uma realização maior, de trazer um bem-estar social maior. Então isso é o reflexo de que a sociedade ela tem esses pontos específicos, né? A partir desse momento a gente vê que com o contrato social a sociedade ela fica o quê? Ela fica transformada. Mas transformada em que sentido, professor? Transformada no sentido pejorativo das coisas, ou seja, as pessoas começam a ter uma liberdade sobre o contrato, elas têm uma liberdade sobre a relação social que o ser humano desempenha e, principalmente, ela traz outras formas de atividades econômicas que fazem com que a nossa sociedade ela consiga ter um equilíbrio econômico, financeiro, político, social e moral, que é justamente o quê? O mercantilismo. Olha que interessante. O mercantilismo era uma prática muito comum da sociedade europeia, principalmente após justamente o governo absolutista, né? Galerinha, beijo no coração de vocês, hashtag fica em casa, valeu, obrigado.